No livro de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 14, capítulo 13, é uma série de capítulos ali. Vai mostrar para a gente aberturas de portais e atuações de demônios a qual nunca pisaram na terra, eles vão pisar. Praticamente o inferno inteiro vai ser solto nesse tempo que é chamado Grande Tribulação, para acabar com a raça humana, para dizimar a raça humana. Porque haverá tanta morte, no livro de Apocalipse nos ensina, e Daniel capítulo 7 nos mostra, que haverá um rio de sangue que vai ser derramado no Armagedon. Quilômetros e mais quilômetros de sangue derramado. Porque vai falar sobre o abismo que vai abrir a sua porta. Haverá uma abertura de uma porta chamada abismo, quando, por causa da multiplicação da iniquidade da raça humana nos últimos tempos, será tão grande o pecado do homem nos últimos dias da terra, que o inferno terá sangue e iniquidade suficiente de abrir os maiores portais que o inferno já abriu em todas as gerações. E eu não vou estar aqui para ver isso. A grande tribulação é o juízo do eterno sobre o anticristo, seus demônios e seus adeptos ímpios. Mas a tribulação é a perseguição contra a noiva do Cordeiro de Deus. Nós passaremos a tribulação, que será uma perseguição violenta contra o Evangelho de Jesus Cristo. São os primeiros 3 anos e meio de perseguição do anticristo contra o cristianismo. A grande tribulação, nós já não estaremos aqui, porque se abrirá o portal do arrebatamento, aleluia. Quando a porta do arrebatamento se abrir, bilhões de anjos descerão com uma velocidade tão grande, em fração de milésimo de segundo, piscar de olhos. Esse anjo vai te pegar e vai fazer assim com você, ó, te raptar, te arrebatar. Já era. Isso vai ser de uma maneira oculta. Ninguém vai ver. Essa porta que está para se abrir do arrebatamento, ela já começou a ser aberta. Já está quase no ponto. Qualquer momento o arrebatamento acontece. Por isso que hoje você tem que entender que Deus está nos preparando o quê? Para cooperar com o ministério dos anjos dos últimos dias da terra. Segundo o livro de Apocalipse, os últimos tempos, Apocalipse, é a maior transição da igreja, é a preparação final para o arrebatamento. Quem está me entendendo da glória de Jesus? E escute o que eu vou te ensinar. Estou com vontade de descer no meio de vocês, irmão. Estou sentindo fogo aqui. Eu estou acabando. Fala, arrebatamento. E vocês têm que ser preparados para trabalhar com o ministério dos últimos tempos, dos anjos. O livro de Apocalipse nos mostra o ministério dos anjos atuando com todo o poder. Da mesma forma que se abrirá portais do inferno, que já tem se aberto, e vocês podem ver que nesses últimos 15 anos para cá, a proliferação da maldade, da morte, de tudo se tornou 10 vezes mais forte, 20 vezes mais forte. Se estava difícil, ficou mais difícil. Se morria gente, morre mais gente. Se tinha enfermidade, tem mais enfermidade. Tudo se multiplicou, verdade ou não é? E por que se multiplicou? Liberação de demônios. As portas do inferno estão se abrindo, mais porta, mais porta, mais porta. Qual é o trabalho da bruxaria? Satanismo. As grandes ordens satânicas. Abrir porta para os demônios. Grande derramar de sangue. Acontecerá acidentes mundiais que as pessoas vão achar que foi uma questão natural, mas não foi. Aquilo é um sacrifício de sangue que está sendo pedido. Porque hoje o satanismo está perseguindo tanto os bebês e as crianças?
Porque o sangue de bebê de inocentes é o mais precioso para os demônios. Eu vi pessoas falando comigo que veio da bruxaria e falou para mim. Os próprios bruxos falavam que eles pegavam criança para sacrificar, porque o sangue que dava mais poder e acesso a eles é o sangue de crianças. Agora você tem que entender que você precisa cooperar com o reino de Deus para abrir as portas do reino de Deus, para operar ao seu favor. Que nesses últimos dias as portas do reino estão se abrindo. Deus tem chamado os seus ungidos para trazer liberações do reino de Deus sobre a terra. Deus está chamando vocês para a plenitude espiritual. Você está tomado pela natureza divina. Você anda, os anjos andam com você. Eu não ando sozinho na terra. O que eu encaro todos os dias, as batalhas que encaramos todos os dias, é porque os anjos estão nos ajudando a vencer. Quando Deus ele abre uma porta, de repente, você tem que estar atento, que tudo na tua vida vai começar a mudar em poucas horas, em poucos minutos. De repente você está aqui, uma porta se abre, pum, corre, vai para tal lugar. O Senhor está te chamando. E quando o Senhor te transita dentro de portas, Ele está colocando anjos para te respaldar e te proteger nas dimensões aonde você vai entrar para fazer tudo o que você tem que fazer. E quando eu digo isso, eu digo espiritualmente. Tanto evangelizando, ganhando alma, abrindo igreja, sendo que for, abrindo empresa, conquistando, prosperando, atraindo riquezas para o reino de Deus. Então você está numa temporada da sua vida que você não pode ficar, meu filho, estagnado na mesma revelação. Toda vez que nós estamos recebendo uma nova revelação, estamos nos preparando para uma nova conquista. Quando Deus ele te para e começa a te dar revelações, Ele está te alimentando, está te preparando para a conquista da glória de Jesus Cristo. Está comigo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa palavra assentar em grego é sugkatizo. Sugkatizo significa o quê? Fazer assentar junto. É como se você pegasse alguém, colocasse no teu colo e sentasse na cadeira. Quando diz que você está assentado com Cristo, Ele pegou você e te colocou no colo dele e se assentou junto com você no trono. Só que tem duas coisas importantes, duas raízes nessa palavra. A primeira raiz é sunango, que compõe o prefixo da palavra sugcatismo, de assentar, é sunango em grego. E essa palavra em grego, sunango, significa o seguinte: juntar, fazer-se encontrar. Esse é o prefixo. Sufixo, catizo, colocar junto, conferir um reino a alguém. A versão mais correta dessa palavra é King James. Coloca agora na versão King James para eles poderem entender. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra entronizou está mais correta do que assentar. Porque a palavra entronizou tem sentido de colocar-se num trono para governar. Ou seja, o Senhor, Ele te deu uma autoridade de governo na sua vida, que só pode ser executada por intermédio do seu espírito. Você só pode governar no mundo espiritual através do teu espírito. Para que, se você não sabe o material, o físico que você está tocando, que você vê, o seu dinheiro físico é governado pelo mundo espiritual. Existe um principado chamado Mamon. Ele tem governo na economia. É Mamon que está trabalhando para trazer um desequilíbrio mundial na área da economia, para recriar uma nova ordem mundial, através de uma nova moeda. Agora você vê que é interessante. É criada uma nova moeda para fazer uma união entre nações, chamada Nova Ordem Mundial, que é a besta que sobe do mar, em Apocalipse. Eu vou pregar um dia bem pautado para vocês sobre Apocalipse. Mas escute o que eu vou te falando. Quando você fala de dinheiro, é um interesse de todos. Então você vai ver que Satanás, ele vai tocar na economia, porque é o interesse de todos.
E a única forma de unir povos de distintas línguas é pelo mesmo interesse, dinheiro, economia. Então o governo de Satanás, chamado Anticristo, vai vir, o homem, chamado homem da iniquidade, ele é que vai reinar sobre essa nova ordem mundial. Vai ter um cabeça que sabe mais do que todos, que tem mais poder do que todos na área econômica. Então, nós estamos pensando que se Cristo ele veio como pobre, a Bíblia diz que ele se fez pobre para que fossemos ricos. Amém? Ele se fez pecador para que você fosse justificado, justo, feito justo. Então Jesus ele veio numa nobreza, numa simplicidade financeira, mas ele era rico, próspero. Espiritualmente nada tinha falta. Se ele veio de uma maneira simples, o anticristo virá como um multibilionário. Ele é o oposto de Jesus em tudo. Se Jesus era muito humilde em suas palavras, ele será muito arrogante nas suas colocações. Você achará que ele é muito grande. Ele é o oposto de tudo que Jesus é. Quem está entendendo a glória de Jesus Cristo? Quando Deus ele está te abrindo novas portas no mundo espiritual, novos anjos vão se comunicar com a sua vida. Eles vão te tomar. Você se sente nada, você está parado, estagnado, de repente, você nunca mais será o mesmo na sua vida. Só que o problema, ficamos só no evangelho que litúrgico, recitação de Pai Nosso. Mas cadê a revelação do Pai Nosso? Como é que você consegue crer num evangelho menor do que aquilo que a Bíblia ensina? Eu fico assim pasmado. Como é que as pessoas falam que o Espírito Santo só era para aquela época? Se a Bíblia prometeu que eu derramar, que Ele vai nos acompanhar, Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vos enviarei o Consolador que estará convosco para sempre. Não tem como crer. Sabe por que os homens tentam ignorar essas realidades que eu estou tentando pregar para você? Porque não tem capacidade suficiente de se entregar a Deus. Preferem reduzir a Deus ao que eles acham que estão certo. Eles preferem ser aprovados pela consciência religiosa do que pela própria experiência com a presença divina da glória de Jesus Cristo.